aí, galera, tudo bem com vocês? Boa noite, Daniel Brown falando. Desculpem o horário, né, cara, porque eu realmente ia estender aqui, cara, porque a gente estava coletando algumas informações. E agora vamos falar de Luiz Castro, né? Vamos a tudo que eu pude diagnosticar, tudo aquilo que eu pude, vamos dizer, ligar os pontos para trocar esse deck com vocês sobre tudo que está acontecendo, tudo que nós esperamos que aconteça ainda nesse fim de semana sem jogo do Botafogo. Inclusive, Botafogo volta a campo contra o Volta Redonda no Newton Santos na próxima segunda-feira. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos falar de Luiz Castro, tá bom? Vamos falar desse cara aí, o que tá acontecendo, cadê esse maluco, quando é que ele vem ao Brasil, cadê o Portuga, cadê o pagamento da multa, as novidades. Então a gente tem algumas coisas aqui para atualizar. E antes, né, te pergunto, já baixou o OneFootball? Por exemplo, um dos assuntos que a gente vai falar aqui é do jogo do Aldo Raio, né, que é o clube que ainda dirige Luiz Castro, certo? Eu não pude ver o jogo na hora, né, então eu fiquei ali atento no OneFootball. Pesquisei lá, Aldo Raio, Catar, tá, o campeonato do Catar, a Key League, né, e aí apareceram lá os gols, as notificações, né, cartão amarelo, cartão vermelho, quanto foi o jogo, que a gente vai contar aqui. E além disso, cara, você assiste Bundesliga, a Bundesliga tá com tudo esse fim de semana e você assiste de graça. Tudo isso que eu tô falando aqui é de graça, rapaziada. Vai ter Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund entra em campo, o RB Leipzig vai enfrentar o Freiburg. Ou seja, o campeonato alemão pegando fogo, você assiste no OneFootball. Tudo isso que eu falei aqui é de graça, vai na minha, baixa o link aqui na descrição e vambora, cara. Brownie, cadê o Portuga, cara? Cadê esse maluco? Ele é treinador, né? O cara já tá tendo reunião, ele já disse sim ao Botafogo, né? Ele já tá ali trabalhando junto com o clube, tendo videoconferência, já indicou inclusive reforço, né? Porque o Lucas Piazon, né? Já é uma informação, isso é um fato. O Lucas Piazon foi uma indicação do técnico Luiz Castro, certo? Então, o que tá acontecendo? Inclusive, o Lucas Piazon é aguardado ainda nesse fim de semana, aqui no Rio de Janeiro. E o Felipe Sampaio também está a caminho do Botafogo, que são os dois primeiros reforços aí da era Textor, vamos colocar assim. E o treinador? Onde é que ele tá? Bom, hoje teve mais um jogo do Campeonato do Catar, ele não, né, o Al Sadd foi o campeão, né, o Aldo Raio não tem mais chance, né, de alcançar o Al Sadd, né, mas está cumprindo tabela, ainda tem a Liga dos Campeões, né, lá da Ásia, né, que ainda tem essa possibilidade aí desses jogos, que vão acontecer só em abril, e o Luiz Castro, né, em tese, na teoria, ele ainda teria mais 2 jogos aí do campeonato, na verdade não do campeonato do Catar, né, cara, um jogo da Copa do Emir, em que a equipe está nas quartas de final, contra o Al Ahly, certo? Contra o Al Ahly, né, o jogo aí que em tese seria da Copa Emir é contra o Al Sailiha, né? E a partida de hoje, rapaziada, para quem não tá ligado, o jogo foi 6-1 para o Aldo Raio, equipe comandada pelo Luiz Castro. 6-1, colocou o adversário na roda total, né? O jogo chegou a estar 5-0, o time adversário, que é o Salal, diminuiu para 5-1, e o Abdullah ainda completou 6-1 depois da partida. E o Aldo Raio gosta, né, cara? Eles estão curtindo dessa onda aí de dar visibilidade ao Luiz Castro, dar aquela alfinetada, né, cara? Professor fala como é que foi o desempenho da equipe, aí fala, aí manda ali as aspas do Luiz Castro e a torcida do Botafogo comenta, vocês estão fazendo de propósito, né, cara? Enfim. E o Luiz Castro falando, né? Inclusive falou em tom de despedida, né, na última nota dele à assessoria ao site do Aldo Raio, falando, né, que todos que estão jogando aí merecem os devidos parabéns, porque o clube continua, porque o clube, esses jogadores merecem estar no clube no futuro, né? E aí, o que aconteceu ainda, cara? Existe uma multa a ser paga no valor de 7 milhões de reais, esse valor ele foi ressaltado, ele foi relembrado pelo Davi Barros no GE, né, cara? O Davi Barros falou isso hoje ao Seleção Sport TV, ao citar a situação do técnico Luiz Castro. E o que está acontecendo nesse momento para não ser pago? Simplesmente existe uma negociação e um contato entre o clube do Catar, né, e o John Textor, que é quem tem a grana, obviamente, para pagar esse valor, né, para pagar essa multa rescisória de 7 milhões de reais. E aí a informação que nós já tínhamos, né, algumas semanas é que o John Textor ia negociar, né, com o Aldo Raio essa multa. E o que leva a crer a gente com tudo que está acontecendo, a nota oficial, a exposição do Luiz Castro, né, até um pouco da insatisfação dele com essa demora, ele já disse sim ao Botafogo, é que o clube do Catar, eles não estão errados, eles
estão agindo conforme o contrato manda, eles têm o Luiz Castro tem contrato, com o clube árabe até maio, né? E simplesmente eles estão falando, cara, se vocês querem agilizar a chegada do treinador aí pro Brasil, é só pagar a multa. Multa no valor ali, na conversão dólar real, 7 milhões de reais. E aí, de duas, uma, né? A gente vai ligando os pontos, né? Com tudo aquilo que a gente vai averiguando, tudo mais. Por que ele tá assim, que ele ainda não pagou essa situação? Né? Falta dinheiro, ele tá querendo economizar? Acho um pouco difícil, né? Porque se ele se dispôs aí a talvez pagar 20 milhões de reais, por exemplo, pro Gilberto, tá colocando 20 milhões de reais aí no centro de treinamento. Ele é um cara que tem uma holding bilionária, já tá se disponibilizando a pagar mais de 20 milhões de reais por ano para a comissão técnica do Luiz Castro, seu auxiliar, que é o Vitor, né? Enfim. Eu acho muito difícil que ele esteja... Não, eu vou pagar parcelado aqui. Não, eu quero pagar só metade. Eu acho difícil que essa seja a realidade, que esse seja o motivo. Né? Ele achar cara multando, não acho que seja isso. Tá? E a segunda opção, pra mim, é a que mais bate assim, com o que eu penso. Ele tá esperando a assinatura do contrato definitivo do Botafogo. Na verdade, é um anúncio, né? O ok, o aval por parte do Botafogo, naturalmente, porque embora, né, ele já esteja muito claro aí, por exemplo, o próprio Thiago Veras noticiou que ele já assinou esse contrato, né, o Botafogo também tem que dar o seu parecer final. O Botafogo fez ali toda aquela revisão contratual, né, e a gente pode esperar, né, essa definição e o anúncio oficial aí para esse fim de semana. Pô, Bruno, não era amanhã, não era sexta, eu não gosto de cravar data, cara. Eu respeito quem crava data, tranquilo, mas eu particularmente não gosto porque a gente não sabe como é que funcionam essas coisas, cara. Né, o que faz um cara anunciar hoje ou amanhã, né, o que tá faltando aqui, outra ali. Às vezes a intenção do Botafogo é divulgar, porra, quinta-feira, né, nesta quinta-feira, 10 da manhã. Mas aí, opa, tem um detalhezinho aqui, putz, cara, vamos adiar um pouco. Então, eu prefiro ser cauteloso e dar conta de que isso ainda vai ser definido nos próximos dias, né, nesse fim de semana. E aí sim, cara, eu acho que a gente vai ter a porteira aberta, né? O cara vai se sentir confiante, naturalmente. Porra, agora sim, o clube é meu, né? De fato, no caso meu, em termos de investimento, né? Porra, né? Vou colocar a grana ali, vou trazer o técnico, vou trazer outros reforços, vou conseguir concretizar. Não tem dúvida que outros reforços também estão, digamos, com negociações, né, mais pra frente, né? Além do Sampaio e do Piazon, né? Não tem dúvida que essas possibilidades, elas existem, e eu acho que a assinatura do contrato definitivo realmente vai ser tudo. Né? A gente tá vendo aí o Luiz Castro, em tese, ele ainda tem mais uns 2 compromissos aí, né, nesse mês, e aí depois ele só voltaria a comandar a equipe em abril no torneio continental. Então, cara, o que tudo indica é que a gente possa ter a situação acontecendo aí nesse fim de semana. Eu acho que tudo vai se desenrolar durante esse fim de semana, eu penso assim. E pra finalizar esse conteúdo específico aqui, rapaziada, eu não prometo sumir, né, cara, vamos colocar assim, eu ainda acho que se a gente tiver alguma novidade, alguma coisa que surja nessa noite, né, cara, a gente pode abrir uma live mais tarde, a gente pode fazer aí um outro vídeo de atualização, mas uma última coisa que pra gente falar, né, cara, pra finalizar esse vídeo, esse conteúdo, é a situação da Copa do Brasil. Copa do Brasil, Bruno, o Botafogo só estreia na terceira fase, daqui a algumas semanas, daqui mais de um mês, sim, mas tem notícia boa, né? Porque que acontece? Né? Existe um ranking da CBF, né, em que algumas equipes, né, vamos dizer que era bom o Botafogo torcer para que algumas equipes perdessem nessa primeira fase ou na segunda fase da Copa do Brasil. Para quê? Para o Botafogo entrar no pote 1, de acordo com o ranking, e não pegar os times principais ali de Libertadores, né, tudo mais, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, né, que seria uma complicação. O Botafogo com um time ainda em construção, pegar algum desses adversários. Tínhamos aí alguns adversários aí, entre aspas, para secar. Internacional, Santos, São Paulo, Cruzeiro, sim, Cruzeiro, mesmo que esteja na Série B. Grêmio, Chapecoense... E aí o que tivemos é exatamente isso. A Chapecoense foi eliminada pelo Motoclube, que perdeu o Botafogo na última Copa do Brasil por 5-0. Eliminou a Chape, venceu, né, marcou 3 gols na Chape, a Chapecoense está eliminada. E além disso, também foi eliminado o Grêmio, como vocês puderam bem ver,
né? Inclusive o Oyama jogou muita bola, Camilo jogou muita bola nesse jogo, né, cara? Por favor, não peçam o Camilo de volta, tá? Já tá coroa, deixa ele lá no Mirassol. Mas jogou muita bola, foi expulso, inclusive, no fim do jogo, mas foi 3-2 Mirassol, e com isso o clube do interior paulista se classificou. Já que Grêmio e Chapecoense deixaram a Copa do Brasil, o Botafogo tinha que torcer contra pelo menos 2 times na primeira e na segunda fase. 2 logo de cara já deram adeus e o Botafogo, portanto, entra no pote 1 com essa situação do regulamento. Então não vai pegar assim, uma equipe super cascuda. Eu acho que a única, por alguma questão de regulamento ali que eu não pesquei muito bem, ela pode, por enquanto, tá, ainda pegar, por exemplo, um Bragantino, né, que, pô, em termos de nível, é uma dificuldade talvez menor que você pegar um Galo hoje, do Hulk, do Zarate, companhia, certo? Então, é basicamente isso, essa atualização sobre a Copa do Brasil, né, na terceira fase a gente pode não pegar aí um bicho de 7 cabeças, isso já melhora muito alguma situação, e é isso, valeu? Bom, tchau, gente, beijo pra vocês, qualquer coisa, eu volto aqui, fui!